E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento, versão sextou, é isso aí, dia 27/9, sexta-feira, última sexta-feira operável aí do mês de setembro, e temos um pregão bastante volátil, um pregão bem legal aqui operacional. Vamos visualizar juntos aqui toda essa movimentação, tudo aquilo que proporcionou aí para o pregão de hoje. Ontem aí eu até comentei que hoje ia ter vídeo de fechamento. Se tivesse 10 comentários, vocês aí não deixaram essa meta aberta, vocês dobraram a meta. Então, show de bola. Valeu aí, ó, por todo mundo que deixou seu comentário, deixou seu like. Já aproveita, ó, e já deixa o comentário nesse aqui também, hein, pra gente garantir o vídeo da segunda-feira. Bora lá, meu povo. Então, vamos começar aqui o nosso dia mapeando. Vamos começar aqui a floresta, né? 60 minutos, movimentação. Aqui já desde o vídeo de fechamento de ontem, a gente já vê que o pregão estava o quê? Lateralizado, preso dentro desse range aqui, preso entre esse nível de suporte, esse nível de resistência, com algumas características, né? A gente já consegue observar o quê? Preço, utilizando esse nível de resistência, preço bate aqui, preço bate aqui, preço bate aqui, preço bate aqui, preço bate aqui. E aqui no pregão de ontem a gente já começa a deixar fundos mais altos, fundos ascendentes. Uma coisa, inclusive, que a gente estava visualizando aí no vídeo de abertura, que eu faço sempre o nosso morning call ali com a galera da sala, era a seguinte formação. Ó. A gente vem testar essa primeira região aqui, nessa movimentação, desalinhado. Média móvel de 20 está aqui embaixo, média móvel de 8 está aqui também, preço bate lá e volta. No dia seguinte, a gente vem testar de novo essa região com as médias abertas, ó. Preço aqui afastado a média móvel de 20 com a média móvel de 8. Preço faz o quê? Já na abertura, longe de todas as médias, bate e acaba voltando. Para o pregão de hoje aqui, no pregão de ontem, a gente veio testar também e com a média móvel de 8 por baixo da média móvel de 20. Também um cenário desalinhado. E aí o que acontece? O preço bate aqui e acaba voltando. E aí sim, a gente vem no final do pregão de ontem, já com alinhamento mais legal, a 20 com a 8, num cenário um pouco mais próximos, e da maneira como ele estava repelindo aqui, ó, a gente estava batendo e afastando, a partir do momento do final do pregão de ontem, a gente bate nessa região e os vendedores já começam a diminuir a sua pressão. Olha só, aqui eu tenho 3 barras compradoras gerando toda essa movimentação até aqui em cima. E aí eu tenho simplesmente 4 barras vendedoras no pregão de ontem que não conseguem eliminar essa última barra compradora. Então, aqui pela primeira vez, o vendedor começou a perder a sua potência. Começou a perder aquele senso de repelir a partir do momento que a gente chega nessa região. Como a gente já estava deixando fundos ascendentes, a gente tinha uma maior probabilidade de rompimento dessa região de resistência. Então, o que a gente veio aqui para o pregão de hoje e a gente mapeou aqui no pregão de hoje? Bom, posso olhar aqui o pregão de hoje da seguinte maneira. A média de 200 dos 5 minutos está aqui por baixo. A média de 200 do 2 está um pouco mais acima. Então, olhando para os 60 minutos, isso aqui equivale à média de 20, isso aqui equivale à média móvel de 8. É um cenário já alinhado para esse preço acabar indo para cima, né? Então, a gente tem aqui um cenário que eu posso mapear também do pregão de ontem da seguinte maneira. Impulsão, correção, ativação desse movimento para cima. Quando eu abro o pregão de hoje, voltando para esse preço aqui para baixo, qual região a gente estava buscando aqui nessa movimentação? Retrações dessa movimentação de alta e também média móvel de 200. Inclusive, eu fiz um trade de abertura aqui, pensando nessa possibilidade. Pensando aqui pelo 2 minutos, a gente tinha uma região comprimida, que ela foi perdida na nossa abertura. Trade de Fab Four sendo possível de ser executado. O cuidado aqui com essas regiões era justamente níveis de retração e média móvel de 200 um pouco aqui abaixo. Esse trade aqui, ó, ele não é um trade de ignição vendedora, ele é um trade corretivo dentro dessa pernada de alta. Então, é o cuidado que eu tenho que tomar dentro dessa visualização. Nosso paraquedas reserva desse movimento era 200 dos 5, então era o alvo dessa operação. Não dava, por exemplo, para pegar um alvo, uma top inteiro tão grande dessa e vender querendo trazer para cá, olhando pelos 5 minutos. Eu vi aqui bastante gente, inclusive, que veio me perguntar por que não vender essa barra 7, porque olha o tamanho que ela me gera de stop. Ela é um evento de potência bem grande, só que eu tenho esse tamanho de alvo pela frente. Eu não tenho a mesma proporção de alvo. Quantos pontos eu tenho dentro desse movimento? Bom, eu tenho aqui 360 pontos para 200 pontos de alvo. Então, é quase meio para 1 aqui um trade desse, né? Não tem como fazer uma operação dessa. Então,
pensando nessa movimentação, onde que deu o trade aqui, ó, na abertura? Bom, a gente teve uma oportunidade inicial direto na barra 1. O problema aqui é o tamanho do stop é um pouco caro, 260 pontos, mas pagou aqui mais de 300, então foi aqui um risco-retorno ok. Depois eu tenho diminuindo o time frame, que foi exatamente onde eu peguei, na barra número 6 aqui, ó. Já é um cenário onde a gente passa por esse último fundo e volta para trocar polaridade. Então eu tenho aqui um acionamento da barra número 6, foi exatamente aqui ponto de venda, ponto de stop. Alvo inicial no 61, eu tinha alvo residual aqui na média de 200, o preço acabou voltando e me tirou na proteção. Então, foi uma primeira operação montada aqui. Depois a gente volta para a média móvel de 200, tenta de novo fazer a queda, mas a gente já começa a falhar fundos. Começa a gerar fundos ascendentes. Um cenário aqui que realmente judiou bastante. Por quê? Porque ele tenta fazer saída para os dois lados e acaba não conseguindo aqui sair tão rápido, né? Ele demora, ele enrola. E aí o critério que a gente fica é o quê? Bom, ele está ajeitando a casinha em time frames maiores. Quando a gente passa para os 5 minutos, a gente consegue observar isso. Olha 200, olha 8 por baixo da 20. É um cenário que ainda está mais voltado para o lado vendedor com a 8 por baixo da 20. Deixa eu deletar aqui essa retração que agora a gente não vai mais utilizar. E aí, qual é o momento que o índice consegue soltar o freio de mão? Quando a gente passa para cima, renova a máxima do dia, retorna na média móvel e alinha a 20 com a 8 aqui pelos 5 minutos. Quando eu for olhar time frames também intermediários, ou 3 minutos, eu já consigo observar esse alinhamento presente. Olha só, 228. É justamente o cenário que a gente espera. Então, quando o time frame curto está muito bagunçado, olha como estava o 1 minuto aqui, ó, bagunceira, né? Cruzamento de médias e preço fechando para cima e para baixo. 2 minutos, mesma coisa. 3 minutos, começa a ajeitar a casinha. 5 minutos já começa a ficar um pouco mais claro. Então, muitas vezes, quando a gente está dentro de um cenário um pouco mais lateralizado, ou então ainda sem direção, andando um pouco mais de lado, aumente o seu time frame que você consegue enxergar um pouco mais da floresta e não focar realmente ali nas árvores, porque isso aí pode gerar sinal falso pelo 2 minutos, pelo 1 minuto, e aí você pode se arrebentar dentro de um range, dentro de uma movimentação pequena ainda do dia. Dentro de, às vezes, 1 hora de pregão, a pessoa consegue se arrebentar no nível que, quando o preço anda, ela acaba os cartuchos. Então, guarde seus cartuchos aí, principalmente quando a gente começa num pregão um pouco mais consolidado, para posterior aí, depois que abrir mercado à vista, depois que abrir mercado americano. Tanto que hoje, a puxada do movimento veio na barra 18 e 19, que é justamente a abertura do mercado americano. Então, quando a gente monta essa barra de saída com as médias alinhadas, a gente já pensa o seguinte: bom, como que eu estou nos 60 minutos? Pullback cadenciado. Posso dar sequência nessa movimentação aqui, ó, de alta. Então, seria aqui onde que seria uma possível compra, né, dentro dessa movimentação? Pelos 5 minutos, nessa barra número 18. É uma barra aqui que ela calça na 20, ela fecha acima da 8, dá sequência no movimento, vindo desses fundos ascendentes que a gente já estava, conseguindo renovar essas máximas anteriores e não promovendo vendedores suficientes para jogar esse preço para baixo. Então, aqui, nos 5 minutos, foi a melhor entrada de início aqui de dia, para pegar a saída desse movimento. Pelo 3 minutos deixou uma barra linda também, essa barra 30. Uma barra que nasce na 200, com a 20, com a 8, fecha acima de todas aqui, engolindo toda essa movimentação e dá início a esse movimento. Pelo 2 minutos, essa barra foi a 45, também possível ponto de entrada, calçado já aqui ó, pela VWAP, calçado pela 20, com a 8, mas tinha essa 200 ainda pelo caminho para ser rompida, como a gente viu, ajeitando a casinha em time frames maiores. Essa primeira pancada eu acabei ficando de fora dessa movimentação. A gente poderia realmente aqui considerar o teste nessa região de máxima. A probabilidade estava aumentando cada vez mais de ser rompido, mas é comprar contra um nível de resistência. Só que as barras, elas acabaram ficando tão sólidas aqui nessa movimentação que passou segurança nesse rompimento dessa região, o que poderia favorecer a um próximo movimento. Então, se eu tenho essa movimentação de saída, eu coloco barras sólidas, essa movimentação, essa pernada me entrega barras sólidas. Se eu olho pelo 2, eu olho pelo 3, eu olho pelo 5, meu, é só barra sólida, olha o tamanho dessa barra. Inclusive, a gente tem aqui, ó, uma regrinha legal de coloração que ajuda a gente a filtrar essas barras, possíveis barras sólidas e barras de entrada de movimento, de ignição, de continuação. E olha só que legal, desde aqui de baixo os compradores já estavam presentes,
Depois a gente tem essa barra aqui de realmente rompimento dessa máxima, ignição do movimento comprador, barra de continuidade aqui dos compradores, que foi exatamente aqui onde a gente abraçou aqui a continuidade do movimento. Então, quando a gente passa para o 2 minutos e enxerga isso, como que formou aqui, como que foi essa formação, né? A gente agride a região de topo do dia anterior, devolve esse movimento, faz mais uma aqui, ó, tentativa de compradores, e aí eu ainda não tinha comprado essa movimentação. Quando que eu vou comprar? Quando a gente forma o nosso bico do pato. Então, é um filtro que a gente coloca para o mercado ganhar momentum de novo. Quando eu tenho média de 20 aberta com a média móvel de 8, eu acabo perdendo um pouco do momentum. E eu preciso das duas próximas aqui para a sequência de movimento. Foi exatamente aqui onde a gente efetuou a compra, na barra 63. Adicionei posição ainda na barra 67, que faz aqui o cenário do Bull 180. E aí a gente já estava buscando alvos dessa movimentação aqui, ó. Eu tenho essa impulsão, essa correção, a ativação desse movimento para cima. Como esse pullback ele foi um pouco mais profundo na retração de 61, olha só, quando a gente puxa esse movimento, esse pullback veio na retração de 61, quase passou até um pouquinho, né? Então, eu projeto o alvo de espelhamento, porque a projeção desse movimento realmente é muito longa, e esse pullback profundo faz com que essa movimentação de alta possa não ser tão extensiva. E aí, eu gero o quê? Alvos um pouco mais próximos. Então, eu vou começar a trabalhar com alvo de espelhamento, alvo aqui um pouco mais próximo dessa mínima, com essa máxima. Vou buscar primeiro o alvo. E olha onde foi a máxima do movimento. A gente cravou esse alvo de Fibo, foi o nosso principal alvo desse movimento. Entrando aqui nessa região e buscando até a região de alvo, o mercado andou 500 pontos aqui, ó, até o nosso alvo. Do fechamento da barra 63 até o alvo de Fibo, 500 pontos em linha reta, né? Sem calor, só guiado pela média móvel curta. E aí a gente fez o trailing stop aqui pela média móvel de 8. A primeira barra fechada é 80, foi o primeiro posicionamento de stop que a gente fez. Depois a barra 85, 87 aqui, ó, foram os pontos de saída da condução desse movimento. A gente tem um ponto que quando a gente vai aumentando time frames, por exemplo, pelos 5 minutos, a gente fez um cenário de um BOP, ó, uma correção lateralizada, testa a média móvel curta e faz o acionamento nessa barra número 26. Essa barra 26 também é um gatilho de entrada aqui em Lock 3, apoiado por essa máxima do dia anterior, trocando polaridade, e o preço dá mais uma espichada aqui nessa movimentação. Ele já chega e demonstrando um pouco mais de fraqueza. Então, um processo aqui de uma deriva nessa máxima em cima do alvo de Fibo, a gente acaba aqui pelo 15 minutos colocando uma sequência bem grande de barras, o que desfavorece a continuidade desse movimento. Ao bater aqui nessa região, 15 minutos já deixa um candle PFR, um preço de fechamento de reversão. Se você quer saber o que é esse PFR, digita aí PFR Stormer, é um setup aí que o Stormer ensina, bem legal aí de reversão de movimento, onde geralmente marca topo, marca fundo. Aqui é um PFR, essa barra número 12, pelo 15 minutos e marca a virada desse movimento. Eu não posso esquecer que esse movimento comprador, a gente está voltando dentro de uma pernada vendedora. Então, uma pernada vendedora, inclusive eu comentei ontem, né? A gente está fazendo o quê? Um processo corretivo dentro dessa pernada vendedora. Quando eu vou lá para o diário, olha só a movimentação do diário. Eu estou voltando dentro de uma pernada vendedora. E o comprador tá fraco nessa movimentação perto dessas barras vendedoras. Então, o viés direcional do gráfico diário continua baixista. É esse o cuidado que eu tenho que tomar. Então, se eu estou num trade comprador, eu executo em alvos essa movimentação e tomo cuidado com a possível condução. Inclusive aqui, ó, a galera localizou esse possível ponto de venda e a gente ainda comentou aqui no nosso grupo do Discord. Aqui, ó, deixa eu achar. Aqui, ó, onde a gente colocou. Vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Se perder a acumulação que fez o rompimento, devolve tudo. Aí ainda coloquei aqui, ó, capaz de deixar uma top inteiro no diário, não duvidaria. Então, ainda mais no movimento de queda pelo macro. Esse aqui foi o nosso Discord aqui ao 12:30, a gente localizando essa possibilidade aqui de vendedores aparecendo, ó, 12:10, 12:15 aqui, realmente devolvendo essa movimentação. E agora a gente vai observar
como essa movimentação foi legal, né? A gente deixa um cenário de Martin Bear brutal aqui, ó, pelos 5 minutos, um cenário bem forte de reversão, praticamente montando uma árvore de Natal nessa movimentação. A pessoa que não consegue abraçar no início desse movimento, já consigo perceber a potência por essa barra 36. Essa barra 36 é uma baita de uma barra bear de ignição de movimento vendedor. Então, uma baita de uma barra que elimina várias barras compradoras nessa região, realmente mudando a característica do preço. A gente fura toda essa região, volta lá embaixo e aqui a gente faz uma acumulação num formato de uma bandeira pelos 5 minutos. A barra número 55, ela é aquela barra onde eu mostrei a continuidade do movimento pelo 2 minutos aqui dentro desse pullback, aconteceu aqui no 5. Onde a gente abre a média móvel de 20 com a média móvel de 8, perde um pouco daquele momentum para seguir, e aí a gente volta e afunila 20 com a 8 de novo. Quando a gente afunila esse movimento, a gente junta momentum de novo e dá mais uma pancada para baixo. Barra 55, uma barra aqui de ignição, de continuidade já vendedora. Olha como ela fica dentro da nossa regra de coloração aqui, ó. Já com o alinhamento correto das médias, média de 20, média de 8 aqui, dando sequência no movimento. Isso aqui é uma barra possível de continuidade dentro desse movimento vendedor. E a gente volta para onde? Para 200 dos 5 minutos. Lembra o que equivale a 200 dos 5 minutos? É a média móvel de 20 dos 60. Então, a partir do momento em que eu testo a média móvel de 20 dos 60, eu já perdi a 200 dos 2 minutos que ficou lá em cima. E aí, o que é 200 dos 2 minutos? Ela equivale a 8 dos 60. Então, eu tenho a 20 dos 60 aqui embaixo, tenho a 8 dos 60 aqui. É justamente aquele cenário de rompimento e de virada. Eu venho, testo a média móvel de 20 dos 60 minutos, volto, testo a média móvel de 8 e consigo efetuar o rompimento da média móvel de 20. Como se fosse um ritual de passagem por esses 60 minutos. Olha a movimentação do preço pelos 60. Venho, bato direto aqui na média móvel de 20, volto na média móvel de 8 e volto a acumular potência para renovar essas mínimas aqui. Então, identificando tudo isso pelo cenário menor, a gente atingiu alvos desse movimento aqui de baixa. Então, ó, espelhamento, primeiro e segundo alvo atingidos aqui nessa movimentação. Voltamos, inclusive, aqui para os 5 minutos, retração de 76% desse movimento de alta, o que já é uma correção bastante profunda, até um pouco mais aqui do 7,6, o que fica muito improvável de nós gerarmos novas máximas. O vermelho aqui conseguiu anular com muita potência os compradores. Então, imagina que eu tenho essa lacuna de compradores, os vendedores, eles conseguiram levar essa movimentação aqui. Vai ser muito difícil desse comprador gerar mais uma movimentação assim. Então, eu já perdi o controle dos compradores no pregão de hoje. O que eu posso esperar? Por topos descendentes. Eu quero topo agora para vender. Justamente porque quem está dominando o controle do dia? Os vendedores. Os vendedores, através dessa movimentação, começaram a assumir o controle. Então, todo topo que eu vou ter vai ser topo para vender. E aí eu tenho aqui um cenário de um CAS nessa barra 7,5, um cenário aqui que calça exatamente na VWAP, é um CAS, eu também tenho aqui essa barra 7,5, é uma RBR de Lock 4, uma barra aqui dentro de um ritual de passagem de rompimento por essa 200. Pelo cenário do 2 minutos, eu tenho, além da VWAP, a resistência da média de 200. Então, mais uma pancada dos vendedores, trago para a mínima. Então, mercado aqui já entregando as pernadas maiores vendedoras, todo o recuo que o comprador produz, eu vou esperar um topo para vender. Recuo de 50% dessa pernada aqui, 50%, mais uma possibilidade de venda. E aí, quando a gente retorna, essa barra 207 aqui é uma barra bear de continuidade de movimento, mais uma pancada para baixo. Volto mais um tanto. Outra barra aqui, 240, já com a 20 e com a 8 alinhadas, mais uma barra de continuidade de movimento. Cenário de reversão aqui desse índice bem bonito, então é bem possível aqui que a gente volte já para o diário e deixe a tentativa aqui de continuidade do lado dos vendedores. Seria legal que a média de 20 tivesse sido testada aqui nessa movimentação, para deixar realmente aqui um halt na 20 e uma top inteiro para dar sequência nesse movimento aqui dessa correção e vir buscar mínimas mais baixas aqui nessa movimentação. Então, média de 20, média de 8, tudo apontada para baixo, pode ser um pullback nessa 200 aqui para dar sequência nesse movimento. Índice bem legal, nossa análise aí casou legal no pregão de hoje, mapeado a movimentação de alta, lacrado o alvo aqui na máxima do dia, processo de reversão feito, todo o cenário aqui guiado com a possibilidade de fechar aqui numa região bem barata para hoje. Quando a gente vai para o dolinha,
Bom, dolinha falar o que desse dólar hoje, né? A gente já tinha marcado aqui algumas regiões para esse doletas. Bom, a gente tinha marcado uma região de troca de polaridade, então tá no vídeo de fechamento inclusive de ontem aqui. Antes a gente estava atuando nessa região como nível de suporte. Após esse nível de suporte ser rompido, a gente atua aqui como nível de resistência. Qual é o momento em que a gente compra dólar? Só quando ele consegue ganhar esse nível, troca a polaridade e aí sim a gente abre espaço aqui para um trade comprador. Inclusive comentei sobre isso no vídeo de fechamento de ontem. Caso contrário, a gente poderia realmente perder essa estrutura e voltar aqui para baixo. Só que ele já está tão aqui numa região de suporte que ele acabou ficando travado, né? A gente ficou realmente bem de lado nessa movimentação de ontem. Dolinha bem encaixotado, tem dias que ele realmente não vem trabalhar. O range de hoje aqui desse dólar ficou de 30 pontos, um range bem curto inclusive. A gente até teve aqui uma movimentação mais altista para o início do pregão, para tentar buscar essas regiões de máxima, né? Então tem algumas oportunidades. Aqui a gente tem um momento notícia, que gera uma baita de uma volatilidade. Mas logo após isso, essa barra número 24 é uma GBR. Conseguiu vir buscar essa região de máxima, acabou falhando e entregou o momento para baixo aqui, quando bate nessa região de resistência. Então, ponto também ruim, né, de você comprar contra essa região de resistência, apesar do setup ter acontecido aqui, eu não quis me expor a esse doletas. A gente tinha ainda a máxima do dia anterior para vir buscar, que era a região aqui desse alvo. Ele só belisca essa máxima e acaba voltando para dentro desse range. Então, dolinha, marquei as extremidades e simplesmente não fiz nada aí hoje, ó. Dia realmente bem chato para os operadores de dólar, né? Quem garantiu aqui a picanha do final de semana foi esse índice. Deixa aí nos comentários se você conseguiu localizar por boas oportunidades, como foi o seu dia da sua sexta-feira, seu encerramento de semana, como está sendo o seu encerramento aí do mês. Mês de setembro aí foi um mês excelente pra gente, a gente conseguiu aí localizar boas operações, a galera conseguiu aí, tá conseguindo, né, fechar o mês positivo, segunda-feira, o último dia operacional. Então, se você já tá tendo um mês legal, se você já tá tendo um mês bacana, considera aí tirar o de segunda-feira de folga, aproveita aí e exercer os benefícios da nossa profissão. Ou então, utiliza a segunda-feira aí para estudar um pouquinho mais, para realmente ali para você não acabar, às vezes, entregando a segunda-feira um pouco de lucro, ou então entregando, às vezes, parte do seu mês na segunda-feira, se por acaso começar a ser um dia ruim. Então, se preserve, né? Eu acho que é legal tomar essa decisão aí, aproveitar os benefícios da nossa profissão. Valeu, galera. Ótimo final de semana para vocês. Tamo junto, até semana que vem.